Sherlock Holmes em O Homem da Boca Torta, por Arthur Conan Doyle. O Homem da Boca Torta. Isa Whitney, irmão do finado teólogo Elias Whitney, reitor da Faculdade Teóloga de St. George, era completamente viciado em ópio. Pelo que sei, adquiriu o hábito a partir de uma ideia tola, em seus tempos de faculdade. Após ler a descrição que De Quincey faz de seus sonhos e sensações, passou a molhar com láudano o tabaco que consumia, na tentativa de obter os mesmos efeitos. Descobriu, como tantos outros, que é mais fácil adquirir o costume que se livrar dele, e durante muitos anos continuou sendo escravo da droga e objeto de um misto de horror e piedade de seus colegas e parentes. Posso vê-lo agora mesmo com o rosto amarelo, lívido, as pálpebras caídas, as pupilas contraídas, mais parecendo pontas de alfinete, encolhido numa cadeira, os destroços e as ruínas de um nobre homem. Uma noite, foi em junho de 1889, a caminho de minha casa, tocou mais ou menos na hora em que um homem dá seu primeiro bocejo e uma espiadela no relógio. Fiquei quieto em minha poltrona, enquanto minha mulher pousava seu trabalho de agulha no colo e fazia uma pequena careta de desapontamento. Um paciente, disse ela. Você terá de sair. Gemi, pois acabara de chegar de um dia cansativo. Ouvimos a porta se abrir, algumas palavras ditas às pressas, em seguida passos rápidos sobre o linóleo. A porta da sala foi então aberta e uma senhora com um traje escuro e um véu preto entrou. Perdoe-me por vir tão tarde, começou ela. Então, perdendo subitamente o autocontrole, correu e abraçou o pescoço de minha mulher, soluçando em seu ombro. Oh, estou numa aflição tão grande, exclamou. Preciso tanto de um pouco de ajuda. Ora, disse minha mulher, puxando o véu da senhora. É Kate Whitney. Que susto você me passou, Kate? Não tinha ideia de que era você quando entrou. Como não sabia o que fazer, vim imediatamente procurá-la. Era sempre assim. Os atribulados sempre acorriam a minha mulher como se aves a um farol. Foi muito bom que tenha vindo. Agora tome um pouco de vinho com água. Sente-se comodamente aqui e conte-nos tudo. Ou prefere que eu mande o James para a cama? Não, não. Quero o conselho e a ajuda do doutor também. É sobre Isa. Não parece em casa há 2 dias. Estou tão preocupada com ele. Não era a primeira vez que nos falava dos problemas do marido, a mim como médico e a minha mulher como velha amiga e colega de escola. Tentamos, tanto quanto podíamos, acalmá-la e reconfortá-la com palavras. Ela sabia onde estava o marido? Seria-nos possível levá-lo de volta para ela? Parecia que sim. Ela obtivera a informação segura de que ultimamente, nos seus acessos, ele recorria a um antro de ópio no extremo leste da City. Até então suas orgias haviam se limitado sempre a um dia, e ele voltava à noite, contraindo-se em espasmos arrebentados. Mas agora passara 48 horas sobre o encantamento e sem dúvida estava lá, entre a ralé das docas, expirando veneno ou dormindo derrubado por ele. Era lá que estava, ela tinha certeza, no Bar of Gold, em Upper Swandle Lane. Mas que podia ela fazer? Como podia ela, uma jovem e tímida, ir a um lugar desse e arrancar seu marido do meio das facínoras que o cercavam? Aí estava o problema. Evidentemente, só havia uma solução para ele. Eu não poderia acompanhá-la até lá? E, pensando bem, que necessidade havia dela ir? Eu era o médico de Whitney, e nessa qualidade tinha influência sobre ele. Poderia lidar melhor com a situação estando sozinho. Dei-lhe minha palavra de que, se ele realmente estivesse no endereço que me dava, eu o despacharia para casa num carro de aluguel dentro de 2 horas. Assim, em 10 minutos, eu havia deixado minha poltrona e minha sala prazerosa e rumava a toda velocidade para o leste num Hansom, incumbido de uma estranha missão. Pelo menos era o que me parecia naquele momento. Só o futuro poderia mostrar quão estranha ela seria. Não houve, porém, grande dificuldade no primeiro estágio de minha aventura. Upper Swandle Lane é uma viela sórdida que se esconde atrás dos altos desembarcadouros que margeiam o lado norte do rio, a leste da ponte de Londres. Entre uma loja de roupa barata e uma baiuca, um íngreme lanço de escada levou-me a um vão negro como a boca de uma caverna. Era ali o antro que eu procurava. Mandei meu carro esperar e desci os degraus, cavados no meio de tão desgastados pelo incessante arrastar de passos bêbados, e a luz incerta em uma lâmpada de óleo sobre a porta. Achei o trinco. Entrei em um cômodo comprido e baixo, tomado pela fumaça pardacenta, espessa e pesada do ópio, e forrado de beliches de madeira, como o castelo de proa de um navio de emigrantes. Em meio à escuridão era difícil divisar os corpos deitados em poses extravagantes, ombros vergados, joelhos dobrados, cabeças jogadas para trás e queixos empinados. Aqui e ali, um par de olhos escuros embaçados voltava-se para o recém-chegado. Dentre as sombras negras bruxuleavam pequenos círculos vermelhos de luz, ora luminosos, ora débeis, conforme o veneno esbraseava ou se apagava nos fornilhos dos cachimbos de metal. A maioria dos homens permanecia em silêncio,
mas alguns sussurravam alguma coisa para si mesmo e outros conversavam numa voz estranha, baixa, monótona. As palavras saindo em engolfadas e depois, de repente, reduzindo-se a silêncio. Cada um murmurava os próprios pensamentos e mal ouvia o vizinho. No fundo do cômodo via um pequeno braseiro de carvão, junto do qual, num tamborete de madeira de 3 pernas, sentava-se um velho alto e magro, com o queixo sobre os 2 punhos, os cotovelos sobre os joelhos e olhos fixos no fogo. Quando entrei, um criado malaio de tez amarelada apressara-se em me levar um cachimbo e uma dose da droga, acenando para um beliche vazio. Obrigado, não vim para ficar, disse eu. Um amigo meu, Mr. Isa Whitney, está aqui e quero falar com ele. Houve um movimento e uma exclamação à minha direita, e forçando os olhos na escuridão, vi Whitney, pálido, abatido e desalinhado, olhando-me fixamente. Meu Deus, é o Watson! Exclamou. Estava num estado deplorável, os nervos à flor da pele. Diga-me, Watson, que horas são? Quase 11. De que dia? De sexta-feira, 19 de junho. Misericórdia, pensei que era quarta-feira. É quarta-feira. Por que está querendo me assustar? Afundou o rosto entre os braços e caiu nos soluços agudos. É sexta-feira, homem, eu lhe garanto. Sua mulher passou esses 2 dias à sua espera. Deveria estar vergonhado. Estou, mas você está fazendo confusão, Watson, pois só passei algumas horas aqui, 3, 4 cachimbos. Não me lembro quantos. Mas vou para casa com você. Não quero assustar Kate. Minha pobre Kate. Dê minha mão. Está com um carro aí? Sim, está esperando. Então vou nele, mas devo ter uma conta para pagar. Descubra quanto eu estou devendo, Watson. Estou zonzo, não consigo fazer coisa alguma. Percorri a passagem estreita entre dupla fileira de homens adormecidos, segurando o fôlego para não respirar as emanações repugnantes, estupefacientes da droga, à procura do gerente. Quando passei pelo homem alto sentado junto do braseiro, senti um puxão repentino na aba do meu paletó, e uma voz baixa sussurrou. Siga adiante e depois volte os olhos para mim. Essas palavras chegaram aos meus ouvidos muito distintamente. Olhei para baixo, elas só poderiam ter vindo do velho ao meu lado, mas ali estava ele, tão absorto como sempre, muito magro, muito enrugado, encurvado pela idade, um cachimbo de ópio caído entre os joelhos, como se os dedos o tivessem soltado por pura lassidão. Dei 2 passos e olhei para trás. Precisei de todo o meu autocontrole para não soltar um grito de espanto. O homem havia virado as costas de tal maneira que ninguém podia vê-lo, só eu. Suas formas haviam se enchido, as rugas haviam sumido e os olhos baços haviam recobrado o brilho, e ali, sentado ao pé do fogo e sorrindo diante do meu pasmo, estava Sherlock Holmes, em pessoa. Com um pequeno aceno pediu-me que me aproximasse, instantaneamente, quando de novo se voltou de perfil para os outros, caiu numa senilidade trêmula, de lábios murchos. Holmes, sussurrei. Que diabos está fazendo aqui, nesse covil? O mais baixo que puder, respondeu. Tenho ouvidos excelentes. Se me fizesse a grandeza familiar desse seu amigo borracho, gostaria imensamente de ter uma conversinha com você. Tenho um carro lá fora. Então, por favor, mande-o para casa. Pode confiar nele sem susto. Parece chumbado demais para se envolver em qualquer travessura. Eu lhe recomendaria também que enviasse pelo cocheiro um bilhete para sua mulher, dizendo que se meteu numa peripécia comigo para o que der e vier. Se esperar lá fora, estarei com você em 5 minutos. Era difícil recusar qualquer apelo de Sherlock Holmes. De tal modo, era sempre peremptório, expressados com um ar de sereno domínio. Pareceu-me também que depois que o Whitney fora devidamente fechado no carro, minha missão estava praticamente cumprida, e quanto ao mais, eu não podia desejar nada de melhor do que me associar a meu amigo numa daquelas aventuras que ele era a condição normal de sua existência. Em poucos minutos escrevi meu bilhete, paguei a conta de Whitney, levei-o até o carro e o vi partir em meio à escuridão. Passado um tempo muito curto, uma figura decrépita emergiu do antro de ópio, e eu caminhava pela rua com Sherlock Holmes. Ao lado de 2 ruas, ele avançou arrastando os pés, com as costas encurvadas e um passo incerto. Depois, dando uma rápida olhada à sua volta, endireitou-se e caiu numa gostosa gargalhada. Suponho, Watson, que você imaginou que eu havia acrescentado fumo de ópio às minhas injeções de cocaína, e às todas as outras pequenas fraquezas sobre as quais me concedeu seus pareceres médicos. Fiquei realmente surpreso ao encontrá-lo ali. Eu não menos ao encontrar você. Fui à procura de um amigo, e eu à procura de um inimigo. Um inimigo? Isso mesmo, um de meus inimigos naturais, ou melhor, minha presa natural. Em suma, Watson, estou no meio de uma investigação das mais notáveis, e tive a esperança de descobrir uma pista nas perambulações incoerentes desses beberrões, como já fiz antes. Se eu tivesse sido reconhecido ali, minha vida não estaria valendo um tostão, porque até agora usei aquele covil para meus próprios objetivos, e o bandido do Lascar que o dirige jurou vingança contra mim. Há um alçapão no fundo daquele prédio, perto do canto do Cais Paul, que poderia contar algumas histórias estranhas sobre o que se passou através dele em noites sem luar. Que? Está se referindo a cadáveres? Cadáveres, Watson. Seriam ricos se tivessem 1000 libras para cada infeliz que foi mandado dessa para melhor naquele covil.
É o mais miserável antro de assassinatos em toda a margem do rio, e temo que Neville St. Clair tenha entrado ali para nunca mais sair. Mas nosso carro deveria estar aqui. Pôs os dois indicadores entre os dentes e deu um assobio agudo, sinal que foi respondido à distância por um som semelhante, logo seguido por um rumor de rodas e de cascos de cavalos. Agora, Watson, disse Holmes no instante em que um dogcart surgiu na escuridão, a luz amarela de suas lanternas laterais lançando 2 túneis dourados. Virá comigo, não é? Se eu puder ser útil. Ah, um camarada de confiança é sempre útil. E um cronista mais ainda. Meu quarto nos Cedros tem 2 camas. Nos Cedros? Esse é o nome da casa de Mr. St. Clair. Estou hospedado lá enquanto conduzo a investigação. Onde fica? Perto de Lee, em Kent. Temo uma viagem de mais ou menos 11 km pela frente. Não estou entendendo nada. Claro que não, mas entenderá já já. Pule aqui, muito bem, John. Não precisaremos mais de você, aqui está meia coroa. Procure-me amanhã por volta das 11. Solte o cabresto, até logo então. Holmes deu uma leve chicotada no cavalo e partimos a toda pressa, metendo-nos na interminável sucessão de ruas sombrias e desertas, que foram se ampliando pouco a pouco até que nos vimos sobre uma ponte de parapeitos largos, sob a qual o rio sujo corria preguiçosamente. Da ponte em diante esperava-se-nos outro enfadonho ermo de tijolos e argamassa, seu silêncio só quebrado pelos passos pesados e regulares do guarda ou pelas canções e gritos de algum grupo extemporâneo de pândegos. Uma massa pesada de nuvens arrastava-se lentamente pelo céu, e aqui e ali, entre suas brechas, 1 ou 2 estrelas cintilavam palidamente. Holmes dirigia em silêncio, com a cabeça fundada no peito e o ar de um homem perdido em pensamentos. Ao seu lado eu ia curioso para saber que nova investigação poderia ser aquela em que ele parecia tanto empenhar seus poderes e ao mesmo tempo receoso de romper a cadeia de seus pensamentos. Havíamos percorrido vários quilômetros e começávamos a chegar ao cinturão de casas suburbanas, quando ele se sacudiu, deu de ombros e acendeu o cachimbo com o ar de homem que se convenceu de estar agindo da melhor maneira possível. Você tem o precioso dom do silêncio, Watson, disse. Isso o torna um companheiro de valor inestimável. Palavra, gosto muito de ter alguém com quem falar, porque meus pensamentos nem sempre são os mais agradáveis. Estava pensando no que deveria dizer a essa cara senhora hoje à noite, quando ela me receber à porta. Está se esquecendo de que não sei de nada? Terei exatamente o tempo necessário para lhe expor os fatos dos casos antes de chegarmos ali. Parecem absurdamente simples, mas apesar disso não sei ao certo que pista seguir. Há muitos fios, sem dúvidas, mas não sei por onde puxar. Bem, vou lhe contar o caso de maneira clara e concisa, Watson, e talvez você consiga ver uma centelha onde tudo para mim é escuridão. Vá em frente. Há alguns anos, em maio de 1884, para ser preciso, chegou ali um cavalheiro chamado Neville St. Clair, que parecia ter muito dinheiro. Comprou uma grande mansão, ajardinou lindamente o terreno e passou a viver em grande estilo. Aos poucos fez amizades nas vizinhanças. Em 1887 casou-se com a filha de um cervejeiro local, com quem teve 2 filhos. Não tinha nenhuma ocupação, mas tinha participação em companhias e costumava ir para a cidade de manhã e voltar todas as tardes pela trem que parte de Cannon Street às 17h14. Mr. St. Clair, que tem hoje 37 anos, é um homem de hábitos moderados, bom marido, pai muito afetuoso, estimado por todos os que o conhecem. Posso acrescentar isso que todas as suas dívidas no momento, pelo que podemos apurar, somam 88 libras e 10 shillings, ao passo que tem o seu crédito 220 libras na Capital and Countries Bank. Não há razão alguma, portanto, para se pensar que ande oprimido por problemas financeiros. Segunda-feira passada, Mr. Neville St. Clair foi para a cidade bem mais cedo do que hábito, e comentando antes de partir que tinha 2 coisas importantes a fazer e que traria uma caixa de blocos de madeira para seu garotinho. Por mero acaso, sua mulher recebeu um telegrama naquela mesma segunda-feira, pouco após sua partida, comunicando-lhe que um pequeno pacote de considerável valor que esperava encontrava-se à sua disposição nos escritórios da companhia Aberdeen de navegação. Ora, se você conhece bem a sua Londres, sabe que os escritórios dessa companhia ficam em Fresno Street, que sai da Upper Swandam Line, onde você me encontrou esta noite. Mr. St. Clair almoçou, partiu para a City, fez algumas compras, foi ao escritório da companhia e pegou seu pacote. Exatamente às 16h35 caminhava por Swandam Lane de volta à estação. Entendeu bem até agora? Está tudo muito bem claro. Talvez se lembre de que segunda-feira foi um dia extremamente quente, e Mr. St. Clair andava devagar, olhando à sua volta na esperança de ver um carro de aluguel, pois não estava gostando da área em que se encontrava. Quando caminhava assim por Swandam Lane, ouviu de repente uma exclamação e ficou gelada, ao ver seu olhar para ela e ao que lhe pareceu fazer-lhe acenos na janela de um segundo andar. A vidraça estava aberta e ela viu distintamente o rosto dele, que descreve como terrivelmente transtornado.
Depois de acenar freneticamente para ela, o marido desapareceu da janela, de maneira tão súbita que ela teve a impressão de que fora puxado por uma força irresistível. Um detalhe singular que lhe saltou aos perspicazes olhos femininos foi que, embora usasse um paletó escuro, como no momento em que saíra para a cidade, ele estava sem colarinho nem gravata. Convencida de que havia alguma coisa errada com o marido, ela desceu rapidamente os degraus, pois o prédio não era outro senão o antro de ópio em que você me encontrou esta noite. Atravessou correndo a sala da frente e tentou subir a escada que levava ao primeiro andar. Ao pé dela, porém, encontrou esse patife desse lascar, de quem falei, que lhe barrou a passagem e, ajudado por um dinamarquês, que faz às vezes de assistente ali, empurrou-a de volta para a rua. Tomada dos mais enlouquecedores receios e dúvida, ela saiu correndo pela rua e por sorte encontrou Freno Street, vários guardas e um inspetor que saíam para sua ronda. O inspetor e 2 homens acompanharam-na de volta e, embora o proprietário tivesse continuado a resistir, chegaram à sala na qual Mr. Sinclair fora visto pela última vez. Não havia vestígio dele ali. Na verdade, em tudo esse andar não havia viva alma, exceto um aleijado de aspecto medonho, que ao que se parece morava ali. Tanto ele como o Lascar juraram firmemente que ninguém mais estivera na sala da frente durante aquela tarde. Tão veemente foi a sua negativa que o inspetor ficou desconcertado e estava quase acreditando que Mr. Sinclair se enganara quando, com o grito, ela se lançou sobre uma caixinha de pinho que estava sobre a mesa e arrancou a tampa. Caiu uma cascata de tijolinhos de madeira. Era o brinquedo que ele prometera levar para casa. A descoberta e a evidente confusão demonstrada pelo aleijado fizeram o inspetor compreender que o assunto era sério. As salas foram cuidadosamente examinadas e todos os resultados indicaram um crime abominável. O cômodo da frente tinha uma mobília simples de sala de estar e dava para um pequeno quarto de dormir, com vista para os fundos de um dos cais. Entre o cais e a janela do quarto há uma faixa estreita, que fica seca na maré baixa, mas é coberta por pelo menos 1,40 m de água na maré alta. A janela do quarto era larga e abria-se por baixo. O exame revelou manchas de sangue no peitoril. Havia várias gotas dispersas no assoalho de madeira no quarto, escondidas atrás de uma cortina. Na sala da frente estavam todas as roupas de Mr. Neville Sinclair, exceto o paletó. As botas, as meias, o chapéu, o relógio, estavam tudo lá. Não havia sinal de violência em qualquer dessas peças, e tampouco se encontrou qualquer outro vestígio do cavalheiro. Ao que tudo indicava, ele devia ter ido embora pela janela, pois não se descobriu nenhuma outra saída. As algorentas manchas de sangue no peitoril não levavam muito a crer que tivesse se safado nadando, porque a maré estava no ponto mais alto no momento da tragédia. Agora falemos dos canalhas que pareciam diretamente envolvidos na tragédia. O indiano, que é tido havido como pessoa dos piores antecedentes, mas como pela história contada por Miss Sinclair, sabia-se que ele estava no pé da escada, poucos segundos antes depois que o marido dela aparecera na janela. Dificilmente poderia ter tido mais que um papel secundário no crime. Em sua defesa, ele alegou desconhecimento absoluto da história. Afirmou não saber dos atos de Hudbone, seu locatário, e que não podia explicar de maneira alguma a presença das roupas do cavalheiro desaparecido. Isso quanto ao gerente Lascar. Agora passemos ao sinistro aleijado que mora no andar superior do antro de ópio, e que certamente foi o último ser humano cujos olhos pousaram sobre Neville Sinclair. Chama-se Hudbone, e seu rosto hediondo é conhecido por todos que costumam ir à City. É um mendigo profissional, embora, para evitar problemas com a polícia, finge vender fósforos de cera. Um pouco adiante, em Threadneedle Street, no lado esquerdo, há, como você talvez tenha notado, um pequeno ângulo na parede. É ali que essa criatura se instala diariamente, as pernas cruzadas, o pequeno estoque de fósforo no colo, um espetáculo tão lamentável que uma pequena chuva de esmola cai sobre o gorro de couro sebento, pousado na calçada ao lado. Observei esse sujeito mais de uma vez antes de sequer pensar em travar conhecimento profissional com ele, e fiquei surpreso com o que ganhava em curto tempo. Sua aparência é tão singular que ninguém pode passar por ele sem observá-lo. Uma vasta cabeleira, alaranjada, um rosto anêmico desfigurado por uma horrível cicatriz que, pela sua contração, suspendeu a parte externa do lábio superior, um queixo de bulldog e um par de olhos escuros muito penetrantes, em singular contraste com a cor do cabelo. Tudo isso o destaca do comum dos mendigos. Ele se distingue ainda por ser espirituoso, tendo sempre uma resposta pronta para qualquer caçoada que lhe lancem os passantes. Este é o homem que, agora ficamos sabendo, era o locatário da casa de ópio, e foi o último a ver o cavalheiro que estamos procurando. Mas um aleijado? Exclamei. Que poderia ter feito sem ajuda contra um homem na flor da idade? Seu aleijão consiste em coxear de uma perna. Nos demais aspectos parece um homem forte e bem nutrido. Sua experiência médica certamente já lhe mostrou, Watson, que a fraqueza num membro é muitas vezes compensada por força excepcional em outro.
Por favor, continue sua narrativa. Mr. Sinclair havia desmaiado à vista do sangue na janela e fora levada pela polícia para um carro de aluguel, já que sua presença não poderia ajudar em suas investigações. O inspetor Barton, que se encarregou do caso, fez um exame cuidadoso da casa, mas nada encontrou que lançasse luz sobre o assunto. Cometera-se um erro não prendendo Boone imediatamente, pois ele dispôs de alguns minutos durante os quais podia ter se comunicado com o amigo, o Lascar, mas logo corrigiram essa falha. Ele foi detido e revistado, sem que encontrasse, porém, nada que pudesse incriminá-lo. É verdade que havia algumas manchas de sangue na manga direita de sua camisa, mas ele mostrou um corte perto da unha de seu dedo anular e explicou que o sangue vinha dali, acrescentando que estivera à janela não muito antes em que as manchas nela observadas vinham sem dúvida da mesma fonte. Negou peremptoriamente ter jamais visto Mr. Neville Sinclair e jurou que a presença das roupas em seu aposento era tão misteriosa para ele quanto para a polícia. Quanto à afirmação de Mrs. Sinclair de que realmente vira o marido à janela, declarou que ela devia estar louca ou sonhando. Foi levado sob sonoros protestos para a delegacia de polícia, enquanto o inspetor permanecia no local, na presença de que a maré vazante trouxesse alguma pista nova. E de fato trouxe. Embora eles não tenham encontrado o que temiam na margem lamacenta, foi o paletó de Mr. Neville Sinclair, não Neville Sinclair, que apareceu quando a maré baixou. E que acha que encontraram nos bolsos? Não faço ideia. De fato, não creio que você seria capaz de adivinhar. Todos os bolsos estavam cheios de pennies e half pennies, 421 moedas de penny e 260 de half penny. Não espanta que o paletó não tivesse sido arrastado pela maré. Um corpo, porém, é outra questão. Há um redemoinho terrível entre o cais e a casa. Parece bastante provável que o pesado paletó tenha ficado para trás quando o corpo desnudado foi tragado pelo rio. Mas pelo que entendi, todas as outras roupas foram encontradas na sala. Estaria o corpo vestido só com um paletó? Não, senhor, mas há uma explicação atraente, embora talvez falaciosa para os fatos. Suponha que esse Boone tivesse jogado Neville Sinclair pela janela, num gesto que nenhum olho humano teria podido ver. Que faria em seguida? Pensaria imediatamente, é claro, que precisava se livrar daquelas roupas reveladoras. Pegaria então o paletó, e no ato de jogá-lo fora, lembraria que ele iria boiar, não afundar. Tinha pouco tempo, pois ouvira o tumulto lá embaixo quando Mrs. Sinclair tentava subir, e talvez já tivesse sido informado por seu aliado, Lascar, e que a polícia vinha a toda pressa pela rua. Não havia um instante a perder. Ele corre para um esconderijo onde acumula o fruto de sua mendicância e mete nos bolsos do paletó todas as moedas que pode para assegurar sua imersão. Joga pela janela e teria feito o mesmo com as outras peças se não tivesse ouvido o tropel embaixo. Só tivera tempo de fechar a janela quando a polícia apareceu. Sem dúvida, soa plausível. Bem, usaremos essa explicação como hipótese de trabalho à falta de uma melhor. Boone, como lhe disse, foi preso e levado para a delegacia, mas constatou-se que nunca houvera nada contra ele antes. Era conhecido havia anos como mendigo profissional, mas parece ter levado uma vida muito tranquila e inocente. É nesse pé que as coisas estão agora, e perguntas que precisam ser respondidas. O que fazia Neville Sinclair na casa de ópio? O que lhe aconteceu ali? Onde está agora? E o que Hugh Boone tem a ver com seu desaparecimento? Estão tão longe de ser respondido como sempre. Confesso que não consigo me lembrar de nenhum caso em minha experiência que parecesse tão simples à primeira vista e, no entanto, apresentasse tamanhas dificuldades. Enquanto Sherlock Holmes detalhava essa singular série de eventos, estivéramos girando pelos arrabaldes da grande cidade, até que depois de deixar para trás as últimas casas dispersas, seguimos chocalhando por um caminho margeado dos dois lados por uma sebe. Quando ele estava concluindo seu relato, porém, atravessamos duas aldeias, em que algumas luzes ainda tremeluziam nas janelas. Estamos nos arredores de Lee, disse ele. Passamos por 3 condados ingleses em nossa curta viagem. Começamos em Middlesex, cortamos um ângulo de Surrey e terminamos em Kent. Está vendo aquela luz entre as árvores? É cedros, e ao lado daquela lâmpada encontra-se uma mulher cujos ouvidos ansiosos já perceberam, não tenho dúvida, o ruído dos cascos dos nossos cavalos. Mas por que você não está conduzindo o caso a partir de Baker Street? Porque há muitas investigações que devem ser feitas aqui. Mr. Sinclair pôs gentilmente 2 aposentos à minha disposição, e eu lhe garanto que receberá muito bem meu amigo e colega. Detesto encontrá-la, Watson, quando não posso lhe dizer nada de novo sobre o marido. Cá estamos. Hehe! Havíamos parado diante de uma ampla casa, cercada por vasto terreno. Um cavalariço correu para segurar as rédeas do cavalo, e apeando, acompanhei Holmes pela trilha sinuosa de cascalho que levava à casa. Quando nos aproximávamos, a porta abriu-se e uma mulher pequena e loura postou-se no vão. Seu vestido era de uma espécie de mousseline de soie,
com uma fita de cor-de-rosa e felpuda no pescoço e nos punhos. Sua silhueta delineava contra a luz que vinha do interior. Segurava a porta com uma das mãos e tinha a outra semi-erguida em sua ansiedade. O corpo ligeiramente curvado, a cabeça e a face projetadas. Os olhos ávidos e os lábios entreabertos. Toda ela uma pergunta. Então, exclamou. E então? E vendo que éramos dois, soltou um gritinho de esperança que se transformou num soluço quando meu companheiro assinou negativamente a cabeça e encolheu os ombros. Nenhuma notícia boa? Nenhuma. Nem má? Não. Graças a Deus. Mas entre. Tiveram um longo dia. Devem estar exaustos. Este é meu amigo Dr. Watson. Ele me tem sido de utilidade vital em vários casos. E uma feliz coincidência possibilitou-me trazê-lo e associá-lo a esta investigação. É um grande prazer conhecê-lo, disse ela, apertando-me calorosamente a mão. O senhor certamente desculpará qualquer falha que encontre em nossas acomodações, tendo em vista o golpe que se abateu tão subitamente sobre nós. Minha prezada senhora, respondi, sou um veterano, e mesmo que não fosse, posso ver muito bem que nenhum pedido de desculpa é necessário. Se eu puder ser de alguma utilidade para a senhora ou para meu amigo aqui, ficarei realmente feliz. Mr. Sherlock Holmes, disse a senhora, quando entrando numa sala de jantar bem iluminada. Vimos uma ceia fria sobre a mesa. Gostaria de fazer uma ou duas perguntas francas, a que peço que dê respostas igualmente francas. Certamente, senhora. Não se preocupe com os meus sentimentos. Não sou histérica nem dada a desmaios. Desejo simplesmente ouvir sua opinião verdadeira. Verdadeira. Sobre o quê? No fundo do seu coração, acredita que Neville está vivo? Sherlock Holmes pareceu embaraçado pela pergunta. Diga francamente, insistiu ela, de pé sobre o tapete e baixando os olhos para encarar o seu amigo sentado numa poltrona de vinho. Pois bem, francamente, senhora, creio que não. Pensa que está morto? Penso. Assassinato? Não digo isso, talvez. E que dia teria morrido? Segunda-feira. Nesse caso, Mr. Holmes, talvez possa ter a bondade de explicar-me como foi possível que eu recebesse essa carta dele hoje. Sherlock Holmes deu um pulo da cadeira, como se tivesse levado um choque. Quê? Rugiu. Isso mesmo, hoje. Ela sorria sacudindo um pedacinho de papel no ar. Posso ver isso? Mas é claro. Ele arrancou o papel das mãos de Mr. St. Clair em sua ânsia e, abrindo-o sobre a mesa, aproximou a lâmpada e examinou-o atentamente. Eu me levantara e olhava a carta por sobre seu ombro. O envelope muito grosseiro tinha o carimbo de Gravesend e a data daquele mesmo dia, ou melhor, da véspera, pois já se passara muito da meia-noite. Uma letra tosca, murmurou Holmes. Com certeza não é a letra do seu marido, senhora. Não, mas o que vinha dentro é dele. Vejo também que quem quer que tenha endereçado o envelope precisou perguntar qual era o endereço. Como pode saber isso? Veja, o nome está numa tinta bem preta, que secou sozinha. O resto é de uma cor acinzentada, o que revela o uso de um mata-borrão. Se o endereço tivesse sido escrito imediatamente, depois sido secado com mata-borrão, não teria essa cor preta carregada. Essa pessoa escreveu o nome e em seguida houve uma pausa antes que escrevesse o endereço, o que só pode significar que não o conhecia. Trata-se evidentemente de uma insignificância, mas nada é tão importante quanto as coisas insignificantes. Vejamos a carta. Ah, ela envolvia alguma coisa. Sim, um anel. Seu anel com sinete. A senhora tem certeza de que esta é a letra do seu marido? É uma de suas letras. Uma? Sua letra quando ele escrevia às pressas é muito diferente de sua cursiva habitual, mas eu conheço bem. Minha querida, não tenha medo. Tudo dará certo. Há um enorme erro cuja retificação poderá exigir algum tempo. Espere com paciência. Neville. Escrito a lápis na folha de guarda de um livro em oitavo, sem marca d'água. Posto no correio hoje, em Gravesend, por um homem com o polegar sujo. Ah, ou muito me engano, ou a aba foi colada por alguém que estivera mascando fumo. Não tem mesmo nenhuma dúvida que é a letra do seu marido, senhora? Nenhuma. Neville escreveu essas palavras. E elas foram postas no correio hoje em Gravesend. Bem, Mr. St. Clair, o tempo se desanuvia, embora eu não me aventure a dizer que o perigo passou. Mas ele só pode estar vivo, Mr. Holmes. A menos que isso seja uma engenhosa falsificação para nos pôr numa pista errada. O anel, afinal de contas, nada prova. Poderia ter sido retirado dele. Não, é a letra dele, tenho certeza. Muito bem, isto pode, porém, ter sido escrito segunda-feira e só enviado hoje. Isso é possível. Nesse caso, muita coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. Ah, não deve me desalentar, Mr. Holmes. Sei que está tudo bem com ele. Há entre nós uma sintonia tão intensa que eu saberia se alguma coisa de mal lhe tivesse acontecido. No próprio dia em que eu o vi pela última vez, ele se cortou no quarto de dormir, e eu, que estava na sala de jantar, corri no mesmo instante para o segundo andar com absoluta certeza de que alguma coisa lhe acontecera. Pensa que eu reagiria numa bagatela como essa, e no entanto ignoraria sua morte?
Já vi coisas demais para não saber que a impressão de uma mulher pode ser mais valiosa que a conclusão de um raciocínio analítico. E nessa carta a senhora tem, sem dúvida, um indício de peso para corroborar sua opinião. Mas se está vivo e em condições de escrever cartas, por que seu marido permanece afastado da senhora? Não posso imaginar a razão. É inimaginável. Na segunda-feira ele não fez nenhum comentário antes de sair? Não. A senhora ficou surpresa ao vê-lo em Swandam Lane? Extremamente. A vidraça estava aberta? Estava. Então ele poderia ter chamado? Poderia. Pelo que entendi, ele apenas deu um grito inarticulado, não foi? Isso mesmo. Um pedido de socorro pareceu-lhe? Sim, ele sacudiu as mãos. Mas poderia ter sido um grito de surpresa? O espanto ante a visão inesperada da senhora poderia tê-lo levado a erguer as mãos? É possível. E pareceu-lhe que ele foi puxado para trás? Desapareceu muito subitamente. Poderia ter dado um pulo para trás? Não viu mais ninguém na sala? Não. Mas aquele homem horrível confessou ter estado lá, e o Lascar estava no pé da escada. É claro, pelo que pode ver, seu marido vestia as roupas de costume, mas sem colarinho nem gravata. Vi distintamente seu pescoço nu. Alguma vez ele falou de Swandam Lane? Nunca. Alguma vez revelou indícios de ter tomado ópio? Nunca. Obrigado, Mr. Sinclair. Esses são os principais pontos sobre os quais eu desejava ter absoluta certeza. É hora de fazermos uma pequena ceia e depois nos recolhermos. Teremos um dia muito cheio amanhã. Um quarto amplo e confortável, com 2 camas, havia sido posto à nossa disposição. Enfiei-me logo entre os lençóis, exausto depois de minha noite de aventura. Sherlock Holmes, porém, era um homem que, quando tinha um problema por resolver na cabeça, podia passar dias, até uma semana, sem descansar, revolvendo os fatos, rearranjando-os e examinando-os de todos os pontos de vista, até tê-los compreendido ou ser convencido de não ter dados suficientes. Logo ficou patente para mim que ele estava se preparando para uma noite em claro. Tirou o paletó e o colete. Vestiu um amplo roupão azul e pôs-se a andar pelo quarto, recolhendo os travesseiros de sua cama e almofadas do sofá e das poltronas. Com isso montou uma espécie de divã oriental, sobre o qual se instalou de pernas cruzadas, com uma onça de tabaco e uma caixa de fósforo à sua frente. À luz pálida da lâmpada, eu ouvia ali um velho cachimbo de urze entre os lábios, e os olhos fixos num canto do teto. A fumaça azul, subindo em espiral, silencioso, imóvel, com luz brilhando sobre seus traços aquilinos e fortes. Assim estava quando eu mergulhei no sono, e assim continuava quando uma exclamação que soltou de repente me despertou e vi o sol de verão inundando o quarto. Ele ainda tinha o cachimbo entre os lábios, a fumaça ainda subia em espirais, e uma névoa densa enchia o quarto, mas nada restava do montinho de tabaco que eu vira na noite anterior. Acordado, Watson? Perguntou ele. Estou. Pronto para uma viagem matinal? Certamente. Então vista-se. Ninguém está se mexendo ainda. Mas sei onde dorme o moço de estrebaria e teremos o carro pronto sem demora. Ria consigo mesmo a falar. Seus olhos faiscavam. Parecia um homem diferente do pensador soturno da véspera. Enquanto me vestia, olhei o relógio. Não era de surpreender que ainda não houvesse movimento na casa. Eram 4h20. Eu mal ficara pronto quando Holmes voltou com a informação de que o rapaz estava atrelando o cavalo. Quero pôr à prova uma pequena teoria minha, disse ele, calçando os sapatos. Creio, Watson, que você está diante de um dos mais rematados tolos da Europa. Mereço ser levado sob pontapés daqui a Charing Cross, mas creio que agora tenho a chave da questão. E onde ela está? Perguntei sorrindo. No banheiro, respondeu. Ora, não estou brincando, acrescentou, vendo meu ar de incredulidade. Estive lá ainda agora. Tirei-a e a pus nessa maleta Gladstone. Vamos, meu caro, e vejamos se ela entra ou não na fechadura. No maior silêncio possível saímos para o luminoso sol da manhã. Nosso dog-cart, com o cavalo atrelado, já estava na estrada, com o cavaleiro semi-vestido segurando as rédeas. Pulamos no carro e rumamos a toda pressa para London Road. Vimos na estrada uma ou outra carroça local, levando legumes para a metrópole, mas as fileiras de casas dos dois lados estavam tão silenciosas e sem vida como uma cidade num sonho. Sob certos aspectos, esse foi um caso singular, disse Holmes, instigando o cavalo a galopar. Confesso que estive cego como uma topeira, mas antes de abrir os olhos tarde do que nunca. Na cidade, os madrugadores apenas começavam a abrir suas janelas, sonolentos, quando passamos pelas ruas do lado de Surrey. Descemos a Waterloo Bridge Road, cruzamos o rio e depois de subir a Wellington Street, fizemos uma curva acentuada à direita e nos vimos em Borough Street. Sherlock Holmes era muito conhecido pela polícia, e os dois guardas que estavam à porta lhe bateram continência. Um deles segurou as rédeas do cavalo, enquanto o outro abriu-nos a porta. Quem está de plantão? Perguntou Holmes. O inspetor Bradstreet, senhor. Ah, Bradstreet, como vai? Um policial alto e corpulento descera a passagem lajeada com um cap de pala e o paletó amarrotado.
Gostaria de ter uma conversa tranquila com o senhor. Certamente, Mr. Holmes. Venha até minha sala, por aqui. Era um pequeno escritório com um enorme livro sobre a mesa e um telefone preso à parede. O inspetor sentou-se à sua mesa. Em que lhe posso ser útil, Mr. Holmes? Venho a propósito daquele mendigo, Boone, e é aquele que foi acusado de participação no desaparecimento de Mr. Neville St. Clair de Lee. Sei, foi trazido e ficou detido para maiores investigações. Foi o que soube. Ele está aqui, na cela. Está calmo? Ah, não. Não dá trabalho. Mas é um canalha sujo. Sujo? Isso mesmo. Só conseguimos fazer que ele lave as mãos. Seu rosto está preto como a de um carvoeiro. Bem, quando seu caso for solucionado, ele vai passar por banho em regra da prisão. Acho que o seu vice concordaria que ele está precisando. Gostaria muito de vê-lo. Gostaria? Nada mais fácil. Venha comigo. Pode deixar a maleta. Não, prefiro levá-la comigo. Como queira. Por aqui, por favor. Levou-nos uma passagem, abriu uma porta gradeada, desceu uma escada em caracol e nos conduziu por um corredor caiado com portas enfileiradas dos dois lados. A terceira à direita é a dele, disse o inspetor. Aqui está. Abriu silenciosamente um painel no alto da porta e espiou. Está dormindo, disse. O senhor poderá vê-lo muito bem. Ambos olhamos pela grade. O preso estava deitado com o rosto voltado para nós, profundamente adormecido, respirando lenta e pesadamente. Era um homem de porte médio, grosseiramente vestido, como convinha à sua profissão. Uma camisa colorida saía por um rasgão do paletó esfarrapado. Estava extremamente sujo, como o inspetor dissera, mas a sujeira que lhe cobria o rosto não disfarçava sua feiura repulsiva. O grosso vergão de uma cicatriz antiga corria do olho ao queixo, e pela sua contração havia repuxado para cima um lado do lábio superior, de modo que 3 dentes ficavam à mostra num rosnado perpétuo. Sobre a testa estreita crescia uma vasta cabeleira de um vermelho muito vivo. É uma beleza, não é? Disse o inspetor. Sem dúvida, precisa de um banho, comentou Holmes. Pensei que precisaria, e tomei a liberdade de trazer comigo os apetrechos necessários. Enquanto falava, abriu a maleta Gladstone e dela tirou para meu espanto uma enorme esponja de banho. Ah, o senhor é engraçado, riu o inspetor. Agora, se me fizer a gentileza de abrir essa porta sem fazer nenhum ruído, logo lhe daremos um aspecto muito mais respeitável. Bem, não vejo por que não, disse o inspetor. Ele não faz jus às celas de Wall Street, não é? Enfiou sua chave na fechadura e entramos todos na cela. O preso virou-se e depois voltou a mergulhar num sono profundo. Holmes curvou sobre a jarra d'água, molhou a esponja e deu 2 vigorosas esfregadas em toda a cara do homem. Permita-me lhe apresentar, bradou Mr. Neville St. Clair de Lee, do condado de Kent. Eu nunca vira nada parecido em toda a minha vida. O rosto do homem foi se despregando sobre a esponja como uma casca de uma árvore. O grosseiro matiz marrom sumiu. Sumiu também a horrível cicatriz que o sucava de alto a baixo, e o lábio torcido lhe dava um sorriso de escárnio. Um puxão arrancou a cabeleira vermelha, emaranhada, e ali, sentado na cama, vimos um homem pálido, semblante triste, ar refinado, cabelo preto e pele fina, a esfregar os olhos e a olhar à sua volta numa perplexidade sonolenta. Em seguida, dando-se conta de repente do desmascaramento, deu um grito e jogou sobre a cama, enterrando o rosto no travesseiro. Deus do céu, doutor! É o próprio homem desaparecido. Conheço pela fotografia. O preso voltou-se com ar desesperado de quem se entrega a seu destino. Que seja, disse. Agora, por favor, de que sou acusado? De ter dado sumiço a Mr. Neville. Ora, você não pode ser acusado disso, a menos que mudem a incriminação para tentativa de suicídio, disse o inspetor com um sorriso forçado. Bem, estou há 27 anos na força, mas essa realmente leva o prêmio. Se sou Neville St. Clair, é óbvio que nenhum delito grave foi cometido, e que, portanto, estou detido ilegalmente. Não houve crime, mas cometeu-se um grande erro, disse Holmes. Teria feito melhor confiando em sua esposa. Não foi minha mulher, foram as crianças, gemeu o preso. Que Deus me ajude, não queria que se envergonhasse do pai. Meu Deus, que escândalo, que posso fazer? Sherlock Holmes sentou-se ao lado na cama e deu-lhe uma palmada solidária no ombro. Se permitir que o caso seja elucidado no tribunal, disse, é claro que dificilmente poderá evitar publicidade. Por outro lado, se puder convencer as autoridades policiais de que não pode ser acusado de nada, não vejo razão alguma para que os detalhes cheguem aos jornais. Tenho certeza de que o inspetor Brandstreet registrará qualquer declarações que nos queira fazer e as apresentará às autoridades competentes. Assim, seu caso jamais chegaria a um tribunal. Deus o abençoe, exclamou o prisioneiro comovido. Eu teria preferido a prisão. Teria preferido até a execução a deixar meu infame segredo como uma mancha de família para os meus filhos. Os senhores são os primeiros a ouvir minha história. Meu pai foi um mestre de escola em Chesterfield, onde recebi excelente educação. Na juventude viajei, fiz teatro e finalmente tornei repórter de um jornal vespertino em Londres. Certo dia meu diretor quis uma série de reportagens sobre a mendicância na cidade.
e propus-me a fazê-la. Foi aí que começaram todas as minhas aventuras. Só pude obter os fatos que embasariam meus artigos experimentando mendigar como amador. Quando ator eu tinha, é claro, aprendido todos os segredos da caracterização. Era famoso nos bastidores por minha habilidade. Tirando partido dela, pintei o rosto e, para me tornar o mais digno de pena possível, fiz uma boa cicatriz e entortei um lado da boca com a ajuda de um esparadrapo cor de pele. Depois, com uma peruca ruiva e roupas apropriadas, instalei-me na área mais movimentada da City, ostensivamente como vendedor de fósforo, mas na realidade para mendigar. Passei 7 horas ali e, ao voltar para casa à noite, descobri para minha surpresa que ganhara nada menos que 26 shillings e 4 pennies. Fiz as reportagens e quase não pensei mais no assunto, até que, algum tempo depois, fui fiador de um amigo e tive de pagar uma conta de 25 libras. Fiquei desesperado, sem saber de onde tirar o dinheiro, quando uma ideia me ocorreu de repente. Implorei ao credor o prazo de 1 semana, pedi uma licença ao jornal e passei esse tempo mendigando na City, como meu disfarce. Em 10 dias consegui o dinheiro e paguei a dívida. Bem, os senhores podem imaginar como foi difícil me conformar com um trabalho árduo a 2 libras por semana, quando sabia que podia ganhar isso num dia, bastando espalhar um pouco de tinta no rosto, deixar meu gorro no chão e ficar sentado. Foi uma longa luta entre meu orgulho e o dinheiro. Mas o bolso acabou falando mais alto. Abandonei o jornalismo e passei a me sentar dia após dia na esquina que escolhera, da primeira vez, inspirando piedade com a minha cara horrível enchendo os bolsos de cobre. Só um homem sabia meu segredo. Era o zelador de uma casa onde eu me hospedava em Swandon Lane, e de onde podia sair a cada manhã como um mendigo esquálido e à tarde transformar-me num bem vestido homem do mundo. Como eu pagava bem a esse sujeito um lascar pelos cômodos que me alugava, sabia que meu segredo estava seguro com ele. Bem, logo eu estava poupando somas consideráveis. Não quero dizer que todo mendigo da rua de Londres consegue ganhar 700 libras por ano, o que é menos do que meus ganhos médios, mas eu tinha vantagens excepcionais graças à minha capacidade de me caracterizar e também ao fato de ter sempre uma resposta espirituosa na ponta da língua, um dom que melhorou com a prática e fez de mim um tipo bastante popular na City. Todo dia uma chuva de pênis e lá uma vez ou outra uma moeda de prata derramava sobre mim, e só em dias muito ruins eu faturava menos de 2 libras. À medida que fui enriquecendo, fui ficando ambicioso. Comprei uma casa no campo e acabei me casando, sem que ninguém desconfiasse da minha verdadeira ocupação. Minha querida mulher sabia que eu tinha negócios na City, mas não tinha ideia de quais eram eles. Segunda-feira passada, meu expediente diário terminara e eu estava me vestindo em meu quarto, em cima do antro de ópio, quando ao olhar pela janela, vi para meu horror e espanto minha mulher parada na rua, os olhos pregados em mim. Dei um grito de surpresa. Ergui os braços para cobrir o rosto e fui correndo implorar ao meu confidente, o Lascar, que não deixasse ninguém subir. Ouvi a voz dela lá embaixo, mas sabia que não poderia subir. Despi-me rapidamente, vesti minhas roupas de mendigo, pintei-me e pus a peruca. Nem os olhos de uma esposa seriam capazes de penetrar disfarce tão completo. Mas ocorreu-me então que o quarto poderia ser revistado, e que as roupas poderiam me trair. Abri a janela tão bruscamente que fiz reabrir um pequeno corte que sofrera no dedo em meu quarto aquela manhã. Depois peguei o paletó pesado com as moedas que acabara de tirar da sacola de couro em que carregava a minha féria, e de transferir para meus bolsos joguei-a pela janela e vi desaparecer no Tâmisa. Teria jogado as outras roupas em seguida, mas nesse momento ouvi um tropel de policiais subindo a escada, e poucos minutos depois, em vez de ser identificado como Mr. Neville St. Clair, vi-me confesso que para meu alívio detido como seu assassino. Que eu saiba, não há mais nada que eu deva explicar. Estava decidido a preservar meu disfarce, por tanto tempo quanto possível. Por isso minha preferência por um rosto sujo. Sabendo que minha mulher estaria terrivelmente aflita, tirei meu anel e entreguei ao Lascar num momento em que nenhum policial olhava para mim, junto com um bilhete rabiscado às pressas, dizendo-lhe que não tinha razão para ter medo. Esse bilhete só chegou às mãos dela ontem, disse Holmes. Meu Deus, que semana ela deve ter passado. A polícia ficou vigiando esse Lascar, disse o inspetor Bradstreet. E posso compreender perfeitamente que ele tenha tido dificuldade em enviar uma carta sem ser observado. Provavelmente entregou a um de seus clientes marinheiros, que só lembrou dela alguns dias depois. Foi isso, disse Holmes, aprovando com aceno de cabeça. Não tenho dúvida, mas nunca fui processado por mendigar. Muitas vezes, mas que era uma multa para mim. Isso deve parar por aqui, disse Bradstreet. Se quiser que a polícia abafe esse caso, Hudibone deve desaparecer. Jurei que desaparecia com o mais solene juramento que um homem pode fazer. Nesse caso, parece provável que não se possa tomar mais nenhuma medida, mas se for encontrado de novo, tudo será divulgado. Estou certo, Mr. Holmes, de que lhe devemos muito pelo esclarecimento da questão. Gostaria de saber como chega a seus resultados.
Cheguei a este, disse meu amigo, sentado em 5 almofadas e consumindo uma onça de tabaco. Creio, Watson, que se formos agora para Baker Street, chegaremos bem na hora de desjejum.